Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Salmo 135, o verso 13. Assim está escrito: O teu nome, ó Senhor, permanecerá perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 8 coisas perpétuas relacionadas ao Senhor. Nós vivemos em um mundo em que as coisas permanentes ou perpétuas, elas quase que, na maioria das pessoas, elas são colocadas como que de lado, porque vivemos uma pressão muito grande e todas as coisas se tornaram facilmente descartáveis. Tanto é que já em muitos lugares não tem mais os absolutos. Tudo é relativo. Tudo tem uma relação. E esta relação, ela é de uma duração curta. As coisas que são relativas, elas aparecem e desaparecem ao mesmo tempo. Porque além de elas não serem absolutas, não se colocarem como fundamento e estrutura, elas são falíveis. E, portanto, o que hoje se apresenta como uma verdade no ponto relativo, amanhã pode ser mudado, pode ser trocado por um outro pensamento. Este é o problema da relativização no mundo. É que as coisas não se mantêm. Elas estão num processo constante de mudanças. E essas mudanças, elas surgem com uma velocidade muito grande. Por isso que muitos já não querem ter memórias do passado, da história, da existência, até chegar o momento atual, julgando que o que passou não tem valor. Mas se nós não tivéssemos a sequência de tudo que ocorreu e aconteceu em nossa vida até chegarmos ao dia de hoje, este dia também não teria nenhum significado. O significado dele é por conta da história que marcou a nossa vida e nos trouxe até aqui e nos levará até onde devemos ir. Se olharmos ao mundo, não há nada permanente e firme. Tudo é temporal. Tudo existe um período de tempo. Nós encontramos que até as coisas hoje, tudo tem validade. Os limites são determinados dependendo de alguns estudos e cada vez mais esta validade ela vai diminuindo-se até desaparecer. Validade é um ponto de segurança que se transmite dentro daquilo que se promete para que as coisas não se degenerem. E quando nós observamos a palavra de Deus, que é o único livro da face da terra, as Escrituras Sagradas, que traz para nós a realidade do plano e do propósito de Deus, e é onde nós encontramos para poder estabelecermos ali a nossa convicção e fé no que diz a palavra de Deus e voltados para o Senhor nosso Deus. É que a palavra de Deus, ela apresenta algumas coisas que são permanentes, perpétuas ou eternas. Por exemplo, nós vamos citar aqui 8 destas coisas perpétuas. E uma delas está nesse texto que li. Diz-nos assim:
o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente. Todos quantos passaram e viveram, o seu nome se tornou poderoso na terra, mas hoje já não se faz mais lembrança deles. Eles não têm a perpetuidade. Mas o nome do Senhor, diz a palavra, permanece perpetuamente. E a memória do Senhor de geração em geração. Não importa que haja o relativismo, não importa que haja a inversão de valores. O que Deus disse, o que a palavra afirma, é o que realmente acontece. E o nome do Senhor é o nome que permanece perpetuamente. Este nome jamais perderá o seu brilho, jamais perderá a sua identificação, a sua funcionalidade, porque tudo está no nome do Senhor. E aqui o salmista diz-nos que o nome do Senhor permanece. Não diz permaneceu, permanecerá. Permanece, continua o mesmo. Que foi no passado, é hoje e será no futuro. Para Deus não existe nem passado nem futuro, é um eterno presente. Isto para situar a nossa vida na história humana, entre o que passou, o que nós estamos vivendo hoje e o que possivelmente, se Deus nos permitir graça e saúde, viveremos no futuro, que para nós, quando chegar, não será futuro, será presente. Então diz aqui, o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Então, a memória são os feitos, são as obras, os atos poderosos de Deus realizados que, à luz do texto bíblico, eles jamais serão esquecidos ou invalidados. Tudo que refere-se ao Senhor, nada é descartável. Para o ser humano, tudo é descartável, até mesmo a vida. Tal o valor que eles dão à vida, que a tornam descartáveis, sem sentido, sem significado. Mas para Deus, as coisas não são assim. Para Deus, as coisas são permanentes, perpétuas. Elas têm a sua durabilidade calcada na eternidade de Deus. Assim como Deus é eterno, não tem princípio e nem fim, tudo aquilo que se relaciona ao Senhor também está ligado a esta perpetuidade, porque elas estão ancoradas na eternidade. E por isso, então, elas não estão sujeitas à temporalidade, ao limite do tempo e do espaço. Por isso que o salmista disse, o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente. Este nome, que era no princípio, é hoje e continuará sendo por todo o tempo, perpetuamente. Não haverá um dia, um tempo sequer, em que vai chegar-se o nome do Senhor prevaleceu e permaneceu até hoje, daqui para frente não mais. Não. O que diz a Bíblia é que ele permanece perpetuamente, sem nenhuma interrupção. Este nome poderoso, maravilhoso, glorioso e abençoador, o nome do Senhor permanece perpetuamente. E a memória do Senhor de geração a geração. Uma geração vai relatando os feitos, os atos poderosos do Senhor,
a outra geração. E esta a sequente, e a outra, e a outra. E depois de tantas gerações que já se passaram pelo mundo, chegou a nossa geração. E nós recebemos daqueles que nos antecederam, eles testemunhando da perpetuidade do nome do Senhor e da sua memória. Isto tem enchido o nosso coração de alegria, de esperança, de gratidão, de fé, de entrega, por saber que um Deus poderoso e eterno, o seu nome também lhe faz significado, porque o seu nome permanecerá perpetuamente e a sua memória de geração em geração. É por isso que hoje estou anunciando, porque a memória do Senhor é impagável, jamais se apagará na história. O nome do Senhor jamais perderá o seu fulgor, o seu brilho e a sua funcionalidade. O nome do Senhor é poderoso e permanente. Portanto, o salmista, com muita felicidade, ele pôde deixar escrito estas palavras para o alento da nossa alma e o renovar da nossa esperança e confiança em Deus, quando ele diz: o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente. Quando há um nome perpétuo, isto significa para nós uma segurança, uma proteção, um livramento, um lugar forte, um alto retiro, aonde podemos recorrer, porque o nome do Senhor é a nossa fortaleza. No nome do Senhor, nós triunfaremos. No nome do Senhor, nós faremos menção. E Ele não nos deixa prostrado, mas nos mantém de pé. Este nome santo, poderoso e glorioso, permanece perpetuamente. Grave isto e tenha bem vivo no coração e na mente que o nome do Senhor permanece perpetuamente e a memória do Senhor, ela é testemunhada de geração a geração, de geração a geração. Você hoje, a geração de que você faz parte, você precisa também afirmar a perpetuidade deste nome, que te ajuda, que te socorre, que te livra, que te abençoa, que te sustenta. E esta memória que traz a lembrança, os feitos poderosos do Senhor, que Ele realizou, e alimenta-nos a expectativa e a segurança de que Ele continua operando nos nossos dias coisas grandiosas e poderosas para a glória do seu santo, excelso e poderoso nome. Então esta é uma primeira coisa perpétua que nós encontramos aqui, relacionados ao Senhor. O nome do Senhor permanece perpetuamente. A segunda coisa perpétua, nós vamos encontrar também em Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 8, onde assim está escrito: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade
é o cetro do teu reino. O escritor aos Hebreus, trazendo aqui esta palavra tão importante e necessária, que nós podemos ver e conferi-la aqui no Salmo 45, vamos ver o que este salmo nos diz. Salmo 45 foi a lembrança que o escritor aos Hebreus trouxe, dizendo: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Isto aplicado ao Filho, ao Senhor Jesus, que é Deus verdadeiro. No Salmo 45, versos 6 e 7, diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, equilíbrio. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Mas o que refere-nos aqui sobre a perpetuidade é o trono do Senhor. Já vimos, o nome do Senhor é perpétuo. E agora, o trono do Senhor, o lugar onde ele reina, também é perpétuo. O escritor Hebeu disse: ele subsiste pelos séculos dos séculos. Mas o salmista disse: ele é perpétuo. Não tem duração, não tem fim, é perpétuo. Então, se o trono é perpétuo, quem atua no trono também é perpétuo, é eterno. Então, o Senhor é quem reina, é quem governa, é quem está no trono. Sendo o trono perpétuo, quem governa também é perpétuo. E por ser o Senhor perpétuo ou eterno, o seu trono não podia ser diferente, ser um trono temporal, mas ele é também perpétuo. Cada coisa ligado àquilo a que está a serviço. Então, o trono do Senhor é perpétuo. Subsiste pelos séculos dos séculos. Esta é a segunda coisa perpétua relacionada ao Senhor. A terceira coisa nós encontramos também em Hebreus, no capítulo 7, e o versículo de número 25. Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Interceder por eles. Aqui está falando de um sacerdócio eterno, ou nós encontramos o poder do Senhor de salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, o poder do Senhor, através do seu sacerdócio, que é perpétuo, conforme está no verso 24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. É a função pela qual o Senhor Jesus, ele agora, neste sacerdócio perpétuo, ele então está sempre a interceder a Deus em nosso favor. O sacerdócio dos homens era limitado no tempo, no espaço. O sacerdócio, referindo-se a Jesus, ele é perpétuo. Então, ele é o nosso eterno sacerdote. Sumo sacerdote é o Senhor. Então, esta é a terceira coisa perpétua que nós encontramos relacionados com o Senhor.
Já vimos o nome do Senhor, permanece perpetuamente. O trono do Senhor é perpétuo. E agora o sacerdócio do Senhor é perpétuo. E no versículo 25, nós encontramos que ali, aqui, a quarta coisa perpétua, que diz que ele pode salvar perfeitamente. Então, o poder do Senhor, ele também é perpétuo. Bem, se tudo relacionado a Deus está ligado à eternidade, todas as ações ligadas a isso, a Ele, também elas são de duração perpétua. Ou seja, não há um limite estabelecido. Elas existem sem fim. Perpetuidade quer dizer isto, algo que existe e que nunca vai acabar. Então, o poder do Senhor, ele é também perpétuo. Esta é a quarta coisa perpétua relacionada ao Senhor. A quinta nós encontramos em João, o evangelho escrito por João, no capítulo 13, e o versículo 1. Está escrito assim: Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui, esta quinta coisa perpétua é o amor do Senhor. Ele amou-os até o fim. Para Deus, onde é que está o fim? Existe o fim para Deus. O fim é eterno. Então Jesus amou-os até o fim. Então o amor do Senhor também está relacionado a coisas perpétuas, que não passam. É um amor eterno. Um dos profetas disse: o Senhor com amor eterno te atraía. Então o amor de Deus, ele é eterno, permanente. Sexto lugar, nós vamos encontrar no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, e o versículo 20, bem conhecido, que vai nos falar o seguinte: ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a presença do Senhor também é uma das coisas perpétuas de que nós podemos desfrutar. Neste mundo em mudança, nós encontramos coisas firmes, perpétuas, ligadas ao Senhor e que nos dão sustentação para atravessar a nossa existência por este mundo, escudado e confiando no Senhor e nestas coisas perpétuas que a sua palavra traz ao nosso conhecimento. Então, é importante pensar sobre estas coisas, porque elas nos dão uma segurança, uma certeza. E aqui está, em sexto lugar, a presença do Senhor. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em sétimo lugar, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 13. Está escrito assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. A fidelidade de Deus é de eternidade a eternidade. Então, a fidelidade do Senhor
ela é perpétua. Ainda que nós sejamos infiéis, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. Então, a fidelidade do Senhor é uma das coisas perpétuas relacionadas a ele. E a oitava e última nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 25, onde está escrito assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a oitava coisa perpétua que nós encontramos aqui é a palavra do Senhor, que ela permanece para sempre. O salmista, no Salmo 119, o verso 89, ele deixou escrito a seguinte palavra. Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre. Perpetuidade. Coisas que são permanentes, que não estão sujeitas ao pensamento humano, à ideologia, a estas coisas que as pessoas vão mudando de tempos em tempos. As coisas relacionadas a Deus, elas são permanentes, elas são eternas, elas são imutáveis. E a nossa felicidade é justamente por isso. Porque tudo que é de Deus é eterno, é permanente e é imutável. Não muda. Aquilo que diz a palavra, aquilo permanece como fundamento para a nossa convicção de fé no Senhor nosso Deus. Então nós observamos aqui 8 coisas perpétuas relacionadas ao Senhor. Isso deve encher-nos de alegria, de gratidão, de saber que no mundo tão duvidoso, tão vacilante como este que nós estamos vivendo, nós podemos nos firmar no que diz a palavra de Deus, há coisas perpétuas relacionadas com o Senhor. Isto vai alimentar a nossa esperança, vai manter firme o nosso discernimento, abrir os nossos olhos para entender as coisas que acontecem e não se deixar levar por elas, mas guiar-nos pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, quando nós encontramos estas coisas perpétuas relacionadas ao Senhor, nós temos que abraçá-las e entesourá-las no nosso coração para que tenhamos a segurança, não sejamos volúveis como o mundo e nem descartáveis, sem sentido, sem valor, sem história. Não. Quem serve a Deus à luz destas coisas perpétuas, ele mantém-se firme e ele tem uma promessa de eternidade com Deus. Portanto, vai também permanecer eternamente com o Senhor. Então vimos aqui 8 coisas perpétuas relacionadas ao Senhor. E quais são elas? A primeira, o nome do Senhor permanecerá perpetuamente. Segundo, o trono do Senhor, ele subsiste, é um trono perpétuo. Terceiro, o poder do Senhor, ele pode perfeitamente salvar àqueles que por ele se chegam a Deus. Quarta coisa, o sacerdócio do Senhor. Ele tem um sacerdócio perpétuo. Quinto, o amor do Senhor. O amor do Senhor é eterno. Sexto, a presença do Senhor. Esta presença é permanente todos os dias. Sétimo,
a fidelidade do Senhor. Ele permanece fiel. Não importa a ação ou o pensamento das pessoas, a fidelidade de Deus se mantém perpétua. E oitavo, a palavra do Senhor permanece eternamente. Então são coisas que não mudam, que não perdem o sentido e o valor, mas permanecem com a sua durabilidade por toda a eternidade. Louvemos a Deus com gratidão no coração, por saber que neste mundo nós podemos nos apegar a estas coisas perpétuas que são relacionadas ao Senhor, e elas alimentarão a nossa esperança e fortalecerão a nossa fé, e nós seguiremos adiante, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, e não nos deixando iludir e enganar pelo que o mundo apregoa, porque o mundo está no maligno, mas nós estamos em Cristo, alimentados com a sua palavra. Portanto, as coisas perpétuas são o deleite do nosso coração, em saber que o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Ele é imutável. E por isso, a alegria do nosso coração em servir a este grande, poderoso, maravilhoso e eterno Deus, e fazê-lo com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a disposição, até que ele nos chame para o descanso. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.